Irmãos, eu quero pensar nessa noite sobre relacionamento conjugal. E o tema da mensagem é: quando um casamento vai mal, o que fazer? Por que isso acontece? E eu separei aqui 40 versículos. É um texto grande que eu queria ler com você, mas é importante esse texto para você entender o contexto. Por isso aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2 até o verso 42, diz assim: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, mas estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes e dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, a minha água, a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-la a homens que vêm não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham as suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estiveram com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, e durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figo prensados, e o carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal.
Quando Abigail viu Davi, ela desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permita que tua serva te fale e ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu próprio nome, a insensatez o acompanha. Contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firme e segura com a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus, mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Versículo 32, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e eu atenderei o seu pedido. E quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo, e ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que ela se tornasse a sua esposa. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que você possa se tornar a mulher dele. Ela se levantou, inclinou com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do seu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se a sua esposa. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Abigail, uma moça bonita por fora e por dentro, é o que diz o verso 3. Mas ela fez um casamento errado. Por que Abigail se casou com Nabal? Por que os seus pais entregaram ela para esse homem? Será que era porque ele era rico? Será que porque
será que ela não viu que ele era um homem ruim antes de se casar? Ei, moça, jovem, cuidado com quem você vai se casar. É um ledo engano pensar que dinheiro pode fazer um casamento feliz. Casar por interesse, principalmente interesse financeiro, é uma insensatez. O casamento de Abigail com Nabal foi um casamento turbulento, diz a Bíblia. Era um casamento que ia mal. O que acontecia com esse casamento? Vamos pensar algumas coisas. Primeiro, alguém que não aproveitava as oportunidades. Ou seja, o primeiro problema daquele casamento é que tinha um cônjuge que não sabia aproveitar a mulher que tinha, não sabia valorizar quem estava do seu lado, não conseguia aproveitar as oportunidades. Pode passar o primeiro slide aí, por favor. Nabal tinha tudo para ser um homem feliz, bem-aventurado na vida conjugal, na vida familiar. Diz a Bíblia, se você olhar no verso 3, que ele procedia de uma família nobre, piedosa. Nabal era um homem da família de Caleb, preste atenção. Nabal era de descendência de Caleb, um dos grandes. Foi um grande homem. Caleb foi um grande líder, um grande exemplo para a sua nação. Foi um dos espias, junto com Josué, que ousou crer em Deus. Ao lado ali de Josué, foi o único que saiu do Egito e entrou na terra prometida. Nabal, descendente de Caleb, era um ramo podre de um tronco saudável. Ele procedia de uma família piedosa, mas ele desprezou e pisou na herança, no legado recebido da sua família. Tem gente que diz que um cavaco não cai longe do pau. Não, tem uns que caem. Tem gente que é de boa família, mas é ruim. Ele escarneceu dos valores espirituais e morais da família, seguiu os caminhos das trevas. Mesmo tendo luz na família, ele deixou o exemplo dos pais e enveredou-se pelos atalhos do erro. Ei, há muitas pessoas que ainda hoje que jogam fora os princípios em que foram criados. Foi criado na igreja, tudo certo. A mãe trouxe para o ministério infantil, criado nos adolescentes, juniores, jovens na igreja, mas de repente sai, abandona a igreja, desobedecem os pais e colhem frutos amargos da semeadura infeliz. Nabal possuía uma esposa maravilhosa, é o que diz a Bíblia. Diz a Bíblia que ela era uma mulher sensata e bonita, formosa e inteligente. Era bela por fora e bela por dentro. Diz a Bíblia que ela tinha beleza e caráter. Beleza e caráter. Que ela tinha conhecimento e piedade. A Bíblia diz que a esposa prudente, ela vem do Senhor, está lá em Provérbios 19:14. A Bíblia diz que a mulher virtuosa vale mais do que muitas riquezas. Ele tinha na sua mão uma mulher virtuosa, mais do que as riquezas que tinha, e não valorizou. Nabal não valorizou a esposa que Deus deu. Ei, há muitos homens que não valorizam sua esposa, tratam com amargura, agridem com palavras, agridem com atitudes. Outros só valorizam o cônjuge quando perde. Ele era um homem rico, abastado, diz o verso 2. Nabal tinha o privilégio de ser o homem mais rico da sua região. A Bíblia diz que ele era um grande fazendeiro, tinha muitas ovelhas e servos, vivia no conforto, vivia no luxo, mas era infeliz no casamento. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua família? A Bíblia diz
que a vida do homem não consiste apenas na quantidade de bens que ele possui. Está lá em Lucas capítulo 12, verso 15. Há muitas famílias mais apegadas ao dinheiro do que as pessoas da sua casa. Destroem relacionamentos para alcançar mais dinheiro. E o dinheiro hoje é um dos principais motivos da guerra, de guerras na família. As pessoas brigam por causa do dinheiro, porque tem dinheiro, porque tem pouco dinheiro, porque tem dinheiro nenhum, ou porque tem muito. Os casais mais felizes, irmãos, não são os casais mais ricos. Eu cresci em uma favela, que eu via que as pessoas mais felizes chegavam em casa sujo de graxa, sujo de cheiro de óleo, de cozinha. Ou seja, era peão, era gente que trabalhava muito o dia inteiro, mas que era muito feliz. Alguém que não aproveitou a oportunidade, não valorizou gente especial que Deus colocou no lado dele ou no lado dela. Porque Abigail aqui pode ser um homem, Nabal aqui pode ser uma mulher, não aqui na Bíblia, mas trazendo para o nosso lado, trazendo para os nossos dias. Segundo problema nesse casamento, por que esse casamento ia mal? Primeiro, porque gente que não valorizava as oportunidades. Segundo, os absolutos morais foram desprezados. Absolutos morais desprezados. A vida de Nabal foi uma tragédia. Ele, tendo tantos motivos para ser grato a Deus e viver uma vida familiar e feliz, estragou tudo com as suas próprias mãos. E podemos ver na Bíblia aqui alguns traços da sua personalidade, e veja se você conhece alguém. Não é para você cutucar seu marido, não. É só para você, na sua mente aí, pensar, ver se você conhece alguém. Era um homem rude na comunicação, verso 13 e 17. Cavalo. Não cutuca, não. Tinha um temperamento insuportável, diz o verso 13 e verso 27. Era um homem avarento, egoísta, ingrato, está lá no verso 14 e no verso 21. Era alguém que tinha mania de grandeza, está aí no verso 36. Era um beberrão, cachaça, pudim de cachaça. Era um homem louco, diz o verso 30, ou verso 25, verso 17, que era um homem filho do maligno. Ou seja, sabe aquela casa que parece um inferno, que quando o marido chega, acaba a paz? Sabe aquela casa onde a esposa chega, acaba a paz? Sabe aquela festa da família que está tudo bem, chega aquele casal, deu ruim, acabou? É isso, era esse. Mediante esse perfil, eu quero aqui extrair algumas lições. Primeiro, o dinheiro não constrói uma família feliz. Entenda isso, meu irmão. O dinheiro não constrói uma família feliz. Nabal era um homem rico, próspero, muitos bens. Sendo o homem mais rico da região, ele ainda queria apresentar-se mais rico. Tinha síndrome de rei, está aí no versículo 36. Quando a mulher chegou, Abigail chegou em casa, acabou de salvar a vida dele e de todos os homens da família lá da região, da casa dele lá. Ele estava dando a festa, e diz a Bíblia que ele deu um banquete de rei. Porque tem gente assim, tem casamento que é assim, uma luta danada, uma crise absurda, e está lá o outro cônjuge vivendo como se nada tivesse acontecendo, devendo Deus e o mundo, e andando de carro zero. Tinha que estar andando a pé, vendendo carro para pagar os outros, velhaco, mas está lá mantendo as aparências como tivesse tudo normal, o pau quebrando, e ele vivendo uma vida como se fosse rei. É o que disse o verso 36. Tinha muito, gastava muito, dando banquete de rei sem ser rei, ou seja, vivendo uma vida que não podia viver, ou seja, vivendo de aparência, porque ele estava dando um banquete de rei sem ser rei,
estava se apresentando como rei sem ser rei, apesar de ter muito dinheiro, mas não era rei, ou seja, vivendo vida de aparência. É assim que tem gente que vive vida de aparência. Pau quebrando dentro do carro, estacionamento ali, puxando o cabelo do outro, mas entra na igreja de mão dada. E Deus vendo, me engana, é fácil me enganar. Pensa num cara bobo, eu. Agora acha que engana o Senhor? Acha que engana Deus? Ostentava riqueza, tentava passar a imagem que tinha mais do que na verdade possuía. Tinha muito, esbanjava muito. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas abafam a voz da consciência e até vendem a alma ao diabo por causa do dinheiro. Meu irmão, ninguém é mais feliz por morar numa casa maior ou andar num carro mais bonito. Ninguém. Nabal era rico, mas era um homem infeliz. Nabal desprezava Deus, amava o dinheiro e pisava nas pessoas. O dinheiro era o seu Deus. Nabal deu uma festa de rei sem ser rei. Nabal era o tipo de gente que gosta de impressionar, que vive de aparência, que gasta o que não tem para mostrar o que não é. O dinheiro de Nabal só servia para ele fazer farra, só pensava em si mesmo. Nabal era avarento, diz o texto no verso 11, tudo o que ele possuía era dele mesmo e somente para ele, não abençoava ninguém. Há pessoas que estão mais preocupadas com a opinião dos outros do que com a sua própria vida ou com a opinião da sua própria família. Estão mais preocupados em impressionar os de fora do que cuidar dos que estão dentro de casa. Há pessoas que vivem ostentando uma vida que não podem levar, colocando o chapéu no lugar onde não pode alcançar, vivendo um padrão de vida que não pode pagar. Há pessoas que se atolam em dívidas, perdem o equilíbrio financeiro, comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não conhecem. Triste da vida de Nabal, mas que Nabal é um símbolo para muitos cônjuges hoje. Diz o verso 17 que era um homem incomunicável. Era um homem que a esposa não conseguia conversar com ele. Você conhece algum casamento assim? Que você não consegue falar com o marido? Ou que o marido não consegue conversar com a esposa? Nabal era um homem rude, um homem delicado, vivia dando patada para todo lado, não havia diálogo com ele, só abria a boca para amaldiçoar, para gritar, para xingar, para falar besteira, para acusar, para humilhar, para ferir pessoas. O divórcio é a morte do diálogo. Casamento que não tem diálogo está à beira de um divórcio. Quantos casamentos destruídos por causa de uma comunicação doente. O livro de Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Quantos casamentos feridos, quantos casais mergulhados em agressões verbais, ou então num silêncio gelado, porque tem gente que não agride, mas se cala. Sem comunicação saudável, não há um casamento feliz. Ingratidão, injustiça, avareza pavimentam um caminho de desastre. Davi, juntamente com seus 600 homens, haviam abençoado Nabal, protegendo os seus homens e os seus rebanhos. Está aí no texto que nós lemos. Diz um dos servos de Nabal que Davi e os seus 600
eram como se fosse um muro de proteção para os homens e para as ovelhas de Nabal. Agora Davi gentilmente lhe pede ajuda, mas Nabal os trata como trata o emissário de Davi, com grosseria, com humilhação. Nabal tem prazer em denegrir a imagem de outras pessoas. Sabe, gente que tem prazer de pisar os outros, gente que tem prazer de humilhar o outro, desfazer do cônjuge, humilhar o cônjuge. Nabal, um homem ingrato, um homem que pagava o bem com o mal, um homem injusto, que destratou, que humilhou os servos de Davi. Irmãos, é duro viver com uma pessoa que não valoriza o que você faz. É duro viver com uma pessoa ingrata, que não reconhece que chegou até onde chegou graças à ajuda sua. Quem não reconhece seus esforços, suas virtudes, é gente ingrata, gente que não sabe dizer um obrigado, gente que corre para criticar quando a comida está ruim, mas é incapaz de dizer que está bom no dia seguinte, quando está bom mesmo. Filhos que nunca agradecem os pais, maridos que nunca reconhecem o trabalho da esposa, esposas que só sabem cobrar o marido, gente que só vive reclamando da casa que mora, da roupa que veste, da comida que come, da família que tem, da igreja que frequenta, das férias que tira, enfim, reclama de tudo. Entenda uma coisa: ingratidão machuca as pessoas. Tem gente que só gosta de ser abençoado, mas não gosta de abençoar. Gente que gosta de receber ajuda, mas não gosta de ajudar. Gente que gosta de ser elogiado, mas não gosta de elogiar. Nabal era assim. Pastor, a partir dessa semana só chama meu marido de Nabal. E você está crente que teu marido vai te chamar de Abigail? Vai que Nabal é você, mulher. Irmãos, Deus nos dá em abundância, não para a gente armazenar apenas para nós mesmos. Devemos repartir o que Deus tem nos dado, devemos repartir o amor que Deus tem nos dado, não só os recursos. A semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos, é essa que multiplica. Diz Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, verso 36 mostra que a bebedeira é uma porta de entrada para a tragédia. A bebedeira é a porta de entrada para uma tragédia. Nabal associa a embriaguez com gastos excessivos, e esses dois comportamentos arrasam qualquer família. Morar com uma pessoa alcoolista dentro de casa é um inferno. Ter que carregar um pai, um filho, um irmão bêbado da rua, do botequim para casa é humilhante. Não sei quantos já passaram por isso. Conviver com uma pessoa que tem compulsão para comprar é um outro transtorno. Mulheres que parecem uma centopeia, 326 pares de sapato em casa. Vai usar quando, mulher, esse tanto de sapato? Tem que começar a ver se isso não é um transtorno compulsivo. Nabal bebe sem controle, estava embriagado. Irmãos, o álcool é um ladrão de cérebro. O álcool é um ladrão de cérebro. O álcool é depressivo. O álcool tira o bom senso. Ele destrói a pessoa por dentro e por fora. Eu tive um pai maravilhoso, irmãos. Um pai trabalhador. Um homem honesto demais. Mas o álcool acabou com o casamento, acabou com a oportunidade da gente ser criado com um cara fantástico.
O álcool inunda toda a família num charco de sofrimento. Nabal bebe na hora da crise, porque tem muita gente que tenta fugir dos seus problemas, mergulhando-se no fundo de uma garrafa, como se isso fosse resolver o problema, e se não fosse causar mais. A morte estava sendo lavrada para ele, e também para os da sua casa, e ele estava farreando, porque assim muitos casamentos estão indo para o divórcio, e o outro está achando que está tudo normal, está lá na farra, está tudo bem, ele acha. Foi assim também com o rei Belsazzar, porque a falta de temor de Deus é o caminho da loucura e da morte. Diz a Bíblia que Nabal era um homem dominado pelo maligno, e é triste ver como o diabo tem entrado em muitas famílias e destruído a alegria, o diálogo, o respeito, a saúde e a paz. Irmãos, o fim de Nabal foi trágico, porque ele não se arrependeu, e diz a Bíblia que Deus o matou. É o que a Bíblia diz, Deus o matou. Ele colheu o que plantou. Ninguém chorou sua morte. Tudo aquilo que ele ajuntou não valeu de nada. Não levou sequer uma ovelha. Negou dar a Davi a refeição. E agora deixou a esposa para ele. Rapaz, esse Deus é muito brincalhão, né? Eu gosto demais de Deus. O cara negou um lanche, um almoço para Davi. No final perdeu a mulher para Davi. A avareza empobrece, meu irmão, mas a alma generosa, essa prosperará, é o que diz a Bíblia. Terceira e última coisa, partindo para o final: um casamento em crise precisa de pessoas sensatas no controle. Um casamento em crise precisa de pessoas sensatas no controle. É a terceira, pode mudar aí, queridos. Abigail, mesmo tendo um marido avarento, briguento, louco, bêbado, possesso, age com sabedoria e urgência para salvar sua família. E a Bíblia elenca aqui várias virtudes de Abigail. Se você olhar para o verso 2, ela era sensata, ela era acessível e comunicável, está no verso 14, era sábia, está aí no verso 18 e 24, era discreta, verso 19 e 36, era humilde, verso 23 e 41, ela era prudente, verso 25, 26, 27, ela era temente a Deus, no verso 32. E aqui nós podemos finalizar trazendo algumas lições importantes para salvar um casamento em crise. Lições importantes, eu quero finalizar com isso. Lições importantes para esse casamento que está em crise. Primeiro, na hora da crise, não se pode negociar o princípio da fidelidade conjugal. Não se pode negociar o princípio da fidelidade conjugal. Você já pensou em sair de casa? Já pensou em abandonar tudo e acabar com o seu casamento? Você acha que Abigail tinha motivos para abandonar Nabal, conhecendo agora a vida de Nabal, um homem avarento, briguento, bêbado, ingrato, insolente? Mas o que ela fez? Fugiu? Divorciou? Traiu seu marido? Não, ela apenas continuou. O que você faria com um cônjuge assim? Maligno, incomunicável, beberrão, farrista, genioso, ingrato. Hoje, por razões muito menores, as famílias estão se desintegrando, acabando com tudo, por muito menos as pessoas estão abandonando. Nabal era culpado, era um homem incomunicável,
Mas Abigail escolheu confiar no Senhor. Geralmente, quando ouvimos hoje o problema da família, a culpa é dos outros. É a síndrome do Éden. Adão, onde estás? É a mulher que tu me deste. A serpente me enganou. Nós estamos sempre transferindo a responsabilidade ou a culpa para o outro. Abigail não chega pedindo para Davi dar uma surra no seu marido, nem chega repreendendo Davi pelo seu exagero de sair com 400 homens armados para matar o seu marido. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Abigail usa a palavra tua serva 6 vezes, e meu senhor 8 vezes no texto. Embora ela reconhecesse os graves erros do marido, ela se identifica com ele e ainda diz: olha, a culpa é minha, a culpa é minha, só para salvar o seu marido. A pergunta é: maridos, esposas, você tem assumido uma culpa até que não é sua para salvar o seu casamento? Você tem se humilhado diante de Deus e dos outros para salvar o seu casamento? Se você fizer isso, Deus vai te honrar. Na hora da crise, é preciso ter uma atitude de sabedoria, de discrição, de prudência. Abigail era um compêndio de sabedoria. Uma mulher que saiu calada, sem falar nada com o marido, e voltou em silêncio. No verso 19 ela sai calada, não avisou nada. No verso 36 mostra ela em silêncio, porque chegou em casa, estava farra acontecendo. Ela demonstrou um controle emocional. Imagina só, irmãos, se é você, pensa se é você. Você acabou de salvar o seu casamento, o seu cônjuge, toda a sua casa, e quando chega em casa, está lá o funk comendo. Só as cachorros. Ô irmão, eu dava uma bicuda no som, não é? Mas ela não. Silêncio. O que adianta discutir com um bêbado? O que adianta discutir com alguém alterado? O que adianta discutir com alguém que se acha o dono da razão? Não, silêncio. Se calou. Tranquilo. Ele era um homem incomunicável, mas Abigail, esperando o momento certo, o momento em que ela podia falar com ele, ela então alcançou o êxito e falou no dia seguinte para o seu marido. Contou o que havia acontecido e como tinha livrado a sua casa da morte. Irmãos, como precisamos de gente assim nas casas, como precisamos de gente assim nos lares, gente que se cala na hora certa, que fala na hora certa. E eu concluo dizendo que enquanto Nabal, seu marido, viveu, Abigail honrou seu marido, honrou ele, não o traiu, nem o abandonou, porque o seu marido não se arrependeu. Foi Deus que tirou ele do caminho dela. Deus o feriu e ele morreu. O rei a pediu em casamento, ela se casou com o maior rei de Israel, ela se humilhou e Deus a exaltou. Ela se tornou mãe de príncipes. A história termina com um final feliz. Nabal não valorizou sua mulher, não deu valor a ela que merecia. Então o rei viu e a valorizou. Abigail hoje é uma mulher conhecida no mundo inteiro, mesmo depois de 3.000 anos de história. Eu finalizo dizendo que se houve esperança para Abigail, também há esperança para você. Confie no Senhor, que no tempo certo, Deus vai matar seu marido. Não.
Tem gente que fala assim, né? Entendi, pastor. Ô Senhor, mata ele, Senhor. Não. A palavra é: no tempo certo, Deus vai te honrar. E quem sabe, matando sim essa velha criatura e tornando seu cônjuge alguém diferente, para a honra e glória do Senhor Jesus. A morte do velho marido, a morte da velha esposa, mas o nascimento de alguém transformado pelo Senhor Jesus. Amém.
bênção, abrigaídos, nascendo dos Deus dos relacionamentos. Eu profetizo esperança, eu profetizo paciência, eu profetizo cura, eu profetizo libertação. Em nome de Jesus. Traga cura, Senhor, para relacionamentos em Cristo, para casamentos em Cristo que estão perto de se acabar. Tenha misericórdia, Senhor. O Senhor é sempre de paz, você não é de paz, você não é de Deus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus é o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante. Irmão Israel, Santo, por toda a terra espalhada, desde agora e para todos